Programa 2 na Balança. Oferecimento: Lojas Xavier. Mania de vender barato. Alô, amigos, um abraço. Nós estamos chegando aqui pela nova Canal 26 da NET com mais um programa 2 na Balança. Programa de entrevistas, não é? Que tem o patrocínio de Lojas Xavier, lá do meu querido amigo Olivinho e toda a equipe, não é? Lojas Xavier. Quem patrocina o programa 2 na Balança, contando também com o apoio do nosso Café Terreiro, verdadeiro sabor do melhor café brasileiro, e também da Fórmula Chopp, lá do Daniel Risati, o Toninho Risati, Fórmula Chopp, ali na Avenida Ismael Alonso e Alonso, próximo do Galo Branco, não é isso? Muito bem. E hoje eu recebo para a gente conversar aqui um assunto realmente muito importante, principalmente para famílias que têm idosos aí convivendo, né, na casa. As pessoas já depois de uma certa idade vão ter orientações e explicações que eu julgo muito interessantes. Por quê? Porque eu recebo aqui uma experiente geriatra, uma médica geriatra, que é a doutora Ana Maria Bruxelas Neves. Prazer recebê-la. Prazer, Valdes, e obrigada pelo convite para tratar de assuntos interessantes, que é o processo de envelhecimento, né? Bom, eu vou começar falando disso porque a pessoa demonstra alguma, vamos dizer, deficiência mental, já fala que está com Alzheimer. E nem sempre é isso, né? Nem sempre é o Alzheimer, não é? Como é que se chega ou à conclusão, aos primeiros sintomas aí do Alzheimer, ou apenas um problema menor mental? Essa é a dúvida que não só eu, mas família, todos os profissionais de saúde vão ter. Fechar um diagnóstico, você tem Alzheimer, é por avaliação clínica. Nós não temos nunca um diagnóstico de certeza, você tem Alzheimer, né? Então nós temos que excluir todas as outras causas que podem levar o que a gente chama hoje de déficit cognitivo, que é essa dificuldade de lidar com as atividades do dia a dia. A mais frequente das demências realmente é o Alzheimer. Sim. E o diagnóstico, geralmente, a família chega com o paciente dizendo: olha, ele está meio esquecido, ele está colocando roupa do avesso, ele não consegue mais fazer as atividades de vida diária, queima comida, se perde na rua, esquece o nome das pessoas. E é muito interessante. Aí já é tudo, então, né? Aí já é tudo, porque se não souber retornar para casa é um forte sintoma, não é? Sim, mas às vezes não é Alzheimer. É isso que é muito interessante. Mesmo assim, não caracteriza o Alzheimer? Alzheimer ainda não. Então, é isso que a gente está dizendo. O Alzheimer é uma das causas do déficit cognitivo, mas nós temos várias outras. E é interessante que 20% até 20% das demências são reversíveis e não são Alzheimer. Então, pode ser, por exemplo, caiu, fez um hematoma, que vai dar o sintoma até 6 meses depois. Podemos ter o hipotireoidismo, falta de vitamina B12, falta de ácido fólico, tem a hidrocefalia, um tumor. Então, o hipotireoidismo assim, é muito, muito frequente. Você trata e nós vamos reverter esse quadro. Uso de muitas drogas, remédios, combinação de remédio, hoje está muito na moda, né? Ninguém pode ficar triste, ninguém pode ficar sem dormir, ninguém pode ter ansiedade. E tudo isso misturado, muitas vezes droga, álcool e outras situações de estresse, depressão, podem ser confundidas simplesmente com
Alzheimer e ter cura, né? Sim. Então, os esquecimentos, outras situações assim, isso não quer dizer que a pessoa está com Alzheimer, porque agora já virou quase que um costume, uma moda, né? Se percebe algum comportamento diferente, fala assim, eu acho que está começando com Alzheimer, né? Está começando com Alzheimer, e às vezes não é isso, né? E por que tantos casos que a gente está vendo aí de distúrbios mentais? Parece que hoje em dia é muito mais do que há anos atrás, não é? Ou estou errado? Não, você está muito correto nessa observação. Para se ter ideia, em 2015 nós tínhamos em torno de 50 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo. E é a patologia que mais vai crescer. Em 2020 nós teremos 80 milhões. E isso se deve ao fato do processo de envelhecimento. A população está envelhecendo, não só nos países desenvolvidos, mas nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Então, o fato de viver, o nosso maior fator de risco para o Alzheimer é a idade, é estar vivo. Para se ter uma ideia em números... Para não chegar até Alzheimer tem que morrer antes. Tem que morrer antes, o que não é muito boa ideia. Não é boa ideia. Não, Vamos ter Alzheimer. Não é boa ideia nenhuma das duas situações, né? Mas tem um lado positivo. O Alzheimer ele está se manifestando em países onde nós temos subdesenvolvimento. Nos países desenvolvidos, e nós temos experiências boas de reversão, por exemplo, a Suíça, estava com 20% de população idosa com Alzheimer, hoje já está em 10%. O Alzheimer ele não tem cura. Você pode ter a doença de Alzheimer e não ter a demência na doença de Alzheimer. Como? Explica isso aí. Vou explicar. Vamos supor que você faça um exame, que é uma neuroimagem, e você vê todos os traços, a atrofia, os depósitos, você tirou o líquor. Então você tem, além, por exemplo, se você tem algum familiar com Alzheimer, essa sua incidência é 30% maior. Mas enfim, você tem um diagnóstico da demência, que tem uma demência também relacionada a genes. E você pode não ter a demência, certo? Então, a demência, quando você começa a ter dificuldade nas suas atividades de vida civil, esquece de pagar a conta, Isso aí tem muita gente que está nessa... E nessa hora tem muitas pessoas, né, que pegam o cartão do idoso, porque ele começa a ter... Isso é muito frequente. No Brasil, nós temos vários, hoje já está sendo tratado como crime, pessoas que ligam, que ficam assediando os idosos para usar a aposentadoria, familiar que pega cartão, pessoas que ficam esperando porque eles não conseguem lidar com os caixas eletrônicos, que pegam o cartão, que fazem empréstimos, né? Então, quando o idoso, ele começa a ter dificuldade, ele queima comida e põe fogo na casa, ele não consegue mais fazer comida e começa a desnutrir. Quando os déficits cognitivos começam a dar problemas nas suas atividades de vida diária, então a gente diz que ele está com demência, que ele pode já estar com um quadro mais avançado da doença. E esse limiar não é uniforme. Eu brinco muito com meus pacientes. A gente senta na cadeira, vai pentear o cabelo, aparece um fio branco inteirinho, não é? E ninguém viu o cabelo branco nascer. E o cabelo branco faz parte do que a gente chama um desenho do que é o idoso, é um fenotipo do idoso. Pode ser japonês, branco, negro, pode ser qualquer raça. No envelhecimento, todos nós vamos ter um fenotipo de cabelo branco, de ruga, de perder dentição. Ou então cai cabelo, né? Acima do combinado. Mas apareceu o branco, vai ficar tudo branco, vai ficar elegante, charmoso, né? Vai ficar branco, careca e não ter condição nem. A gente não sabe. Agora, a pergunta é, tem cura para cabelo branco? Tinta vai resolver? Às vezes vai ficar pior. Não sai dos salões aí, não é? E às vezes, né, fica uma forma
não tão bonita, né? Às vezes do branco. Então, é um processo que a gente tenta esconder. Só que o Alzheimer, ele também não tem cura. Sei. Ele é um processo degenerativo, progressivo, irreversível e sem cura. Então, é complicado para a gente, mas ele tem tratamento. Ele não tem cura. Esse tratamento seria assim para prolongar a vida, para amenizar essas dificuldades, é tudo por aí? É muito complicado, porque a gente pode conseguir ter uma pessoa com Alzheimer, com um déficit cognitivo, e conseguir, com supervisão, ter uma vida tranquila em família. Sei. Qual que seria esse tratamento? O que é importante as pessoas saberem? Nós temos 4 drogas, que são as únicas aprovadas, que é a donepezila, a galantamina, a rivastignina, que tem a mesma ação. E, por outro lado, nós temos uma outra droga que chama memantina para casos mais avançados. Sim. Só existem essa há mais de 10 anos. Sim. E o que aconteceu nesse último congresso? A linha de pensamento do que a gente acreditava que era a causa do Alzheimer está sendo questionada. E o que a gente fala hoje é o inflamaging, Que é isso? é um processo Você inflamatório. não quer explicar isso logo depois do cafezinho, não? Vamos Quer? tomar o cafezinho então e falaremos sobre o inflamaging. Exatamente. Toma café? Sim, obrigada. E é do bom, hein? Isso é do ótimo, é o café terreiro, viu? É o nosso também. Então, esse aqui tá sem açúcar. Agora você fica à vontade com o adoçante ou sem açúcar. Meus convidados costumam tomar sem açúcar. Eu vou botar mais um pouquinho aqui. Opa, fica à vontade. Aí, já passamos para o próximo bloco, deixamos no ar. Bom, você vai explicar como é que é esse negócio, como é que chama mesmo? Inflamaging. Inflamaging. É inflamação com inflamaging, envelhecimento. né? Inflamaging. Tá. Vai explicar certinho o que é isso. E logo depois, no próximo bloco, também nós vamos falar sobre a questão de esquecimentos, né? Porque muita gente fala, puxa vida, eu estou esquecido, eu não estou preocupado porque eu estou esquecendo nomes das pessoas. Eu vejo assim, aquela figura na televisão tão conhecida, falo, como é que chama mesmo e tal. Esses esquecimentos assim, às vezes lembra de uma coisa e imediatamente você esquece do que você estava se lembrando. Então esses esquecimentos, vamos falar disso aí logo depois do intervalinho, então fica à vontade aí no café. A gente já volta em instantes com o segundo bloco do programa 2 na Balança aqui pela Nova Canal 26 na NET. Chegou a hora! Nunca, jamais ninguém vendeu tão barato. São as ofertas inacreditáveis Xavier. Tá mais barato que preço de fábrica. Confira! Cozinha completa, 7 portas, apenas 599 ou 59,90 mensais. Guarda-roupa de casal, 8 portas, apenas 799 ou 79,90 mensais. Essa é pra amarelar a concorrência. Corra e aproveite ofertas inacreditáveis Xavier. Loja Xavier, mania de vender barato. Muito bem, estamos de volta com o nosso 2 na Balança aqui pela Nova Canal 26 da NET. E agora é hora de falar em móveis. Imóveis, você já sabe, é Lojas Xavier, há 43 anos, levando o que há de melhor para a sua casa e realizando sonhos. E nas Lojas Xavier, você vai encontrar os melhores móveis para a sua casa, lançamentos, tudo de altíssima qualidade. E o melhor, você compra tudo em até 10 vezes sem juros e sem entrada. Lojas Xavier. Maravilha. E também oferecimento Café Terreiro e o Fórmula Shop.
lá do Daniel e do Toninho Isati, né? Doutora Ana Maria Bruxelas, médica geriatra, a senhora falou do, como é que é? Fleming... Inflammage. Hein? Olha, eu já estou esquecendo. Hein? Então, a senhora explica, é a questão das descobertas recentes aí em relação ao início do Alzheimer, né? Seria não só o início do Alzheimer, mas todas as outras patologias neurodegenerativas do nosso corpo. Então, esse inflammaging seria um processo do corpo, onde, através de várias causas, com várias doenças, nós vamos perdendo o nosso poder de defesa, a neuroplasticidade, essa capacidade de pensamento, a neuroregeneração. E, com isso, nós vamos acumulando pontos para um desfecho letal e para esses déficits cognitivos, para a abertura para as infecções e o êxito letal, finalmente. Sei. Então, tem essa causa que a senhora disse aí, até associado ao herpes, né? Herpes, que seria isso. Qualquer processo, por exemplo, o herpes é uma grande descoberta. Pacientes que têm herpes possuem um processo demencial maior, né? E, por exemplo, pacientes que têm o consumo aumentado do açúcar têm um índice muito maior de demência, né? Como fator preditivo. Pessoas com tabagismo, com aumento de consumo de álcool, com hipertensão, com mau hábitos de vida, com estresse permanente, né? Que vivem estressadas, não realizadas. E é interessante também um trabalho que fala sobre espiritualidade. Quem tem a espiritualidade vive mais. Mas essa espiritualidade não é aquela pessoa que vai lá, Deus, pelo amor de Deus, me consegue isso, faz aquilo para mim, né? Não, é a espiritualidade sem culpa. A pessoa que tem a espiritualidade com culpa tem um processo de envelhecimento maior. Então, como é que é a espiritualidade com culpa? Seria assim, ó, eu estou pedindo perdão, eu faço tudo errado e eu fico pedindo perdão. E a outra pessoa não, é aquela que, através de uma meditação de Deus na nossa vida, de progressão, de sonho, de família, de saber o seu contexto aqui, de saber dizer não, mesmo que às vezes nos achem radicais, né? A doutora Ana é radical, a doutora Ana é brava no consultório. Não, a gente tem que acreditar e ter um propósito no que nós estamos fazendo. E fazer isso com muito amor. Saber por que nós estamos fazendo, o seu papel social na família, na sociedade, no bem comum, ajuda as pessoas a viverem mais. E esses tais esquecimentos aí, né? Exato. Tem os onde que é o limite? A plasticidade neurológica diminui com a idade. Então, por exemplo, esquecer nome de pessoas, esquecer onde pôs a chave, esquecer de vez em quando uma torneira aberta, esquecer, mas depois você se lembrar. Qual que é o limiar entre o que está bom e o que não está? É exatamente não estar tendo interferência nas suas atividades de vida diária. Então, se você consegue dar um jeitinho e está conseguindo resolver, pagou não, eu lembrei, vou pagar com multa. Esqueci o nome, vou olhar para aquela pessoa e fazer aquele exercício. O nome dela começa com A. Então, é Ângela, não, aí eu vou chegar. Então, exercícios de memória são muito interessantes. Técnicas de... exatamente de espiritualidade, meditação, cantar. A música grava na nossa cabeça memórias muito importantes e que não são acometidas. Então, todos nós, quando ligamos um celular, a gente tem que ter um código. A nossa cabeça também. E esse código consegue fazer com que um Alzheimer, como eu disse, tem tratamento. E esse tratamento é manter essa motivação. Né? Eu comecei dizendo que o Alzheimer hoje é uma doença de país subdesenvolvido, porque está relacionado à baixa escolaridade. Isso também tem a ver? Baixa escolaridade? Sim. Quanto mais você aprendeu, mais você trabalhou a vida inteira. Então, mais você tem reserva para perder.
Então, quanto mais você se mantiver útil, que foi assim que a Suíça obrigou as pessoas, né? Então, elas vão receber um benefício quando? Quando elas demonstrarem aquilo que estão comendo, comendo frutas e verduras. De pessoas cultas, né, estudadas e tudo mais, e que têm a doença de Alzheimer. Mas ela pode vir com 60 e ela pode já ter o Alzheimer e não ter a demência. E se ela tiver longe do álcool, com controle efetivo de pressão, diabetes, se mantendo útil, alimentando bem, que seria a dieta do Mediterrâneo. Se ela souber do contexto dela, se ela tiver... Eu não preciso ter muitos amigos, eu não preciso ter muitos familiares, mas eu tenho que ter um núcleo familiar forte. A pessoa que tem um companheiro e que tem naquela pessoa o seu amor, a sua dedicação, ela vive mais. Com uma, duas pessoas que sabe o seu papel, que mantém os filhos junto, né? Agora, se ela quer ter aquele monte de amigo, também é bom. Mas se não tiver muito, também já é bom. O que não pode é se isolar. Ela pode, às vezes, essa pessoa está no meio de várias pessoas e está isolada. Ela não está engajada naquele núcleo, né? Então, isso é muito importante. Então, o perigo de pegar um familiar já idoso e levar, vamos, entre aspas, depositar aquele idoso num asilo ou numa casa de idosos. E isso é problemático, né? Porque às vezes há casos que colocam lá e nem voltam para uma visita e tudo mais. O que a senhora fala a respeito? Eu sempre brinco que cada um envelhece como viveu. E não é porque eu estou no lar que eu vou ser infeliz. Eu brinco muito isso. Nós temos 4 filhos, né? 3 são médicos e um é o engenheiro de petróleo, o Otávio. Mas se eles me colocarem no lar, eu garanto que eu vou ser feliz lá. Então, essa é a diferença, é a sua proatividade em relação à vida. Sim. Porque hoje uma mãe coloca os filhos numa creche, não tem condição, e a creche cuida melhor que a mãe? Não cuida, né? Ou cuida, nós não sabemos, nós temos creches e creches, e nós temos lares e lares. Então, hoje a família tem muitas obrigações de trabalho, obrigações financeiras. Mas a pessoa não vai se sentir totalmente assim, isolada, abandonada lá, tal, então, com aquele, querendo voltar para o convívio da família? Então, Valdes, a gente tem que saber qual que é o grau dessa pessoa. Se ela está num estágio muito avançado, num Alzheimer avançado, aí não tem... onde o custo para um familiar é muito alto, custo financeiro, porque as leis trabalhistas nossas exigem uma folga e tem que ser cedo, à tarde, à noite, e não vai ter esse... Nós falamos de Alzheimer, a questão da idade, não é? Mas há atualmente muitos casos de Alzheimer com pessoas aí na faixa de 40, 50 anos. Como é que explica isso? Existe. Assim como nós temos uma doença que chama progeria, né? Então, é o processo do envelhecimento cerebral, que é o Alzheimer, que começou mais cedo. Certo. Isso é o Alzheimer, é a falta, é uma atrofia. Sim. É muito diferente do Parkinson, onde eu tenho os 2 neurônios e eu não tenho neurotransmissor. Mas a pessoa que tem Parkinson também pode ter demência e pode ter Alzheimer, né? Sim. Então, esse processo neurodegenerativo, principalmente com caráter hereditário, acontece em pessoas com menos, por volta dos 40, 50 anos. Sim. O usual da demência do Alzheimer é a partir dos 60 anos. 60 anos, né? Bom, tem alguma orientação em termos assim de uma melhor qualidade de vida para o idoso que só gostaria de colocar? Temos sim. Nós temos que pensar que o idoso somos nós amanhã. Então, é o primeiro ponto. E para que eu chegue numa terceira, eu já estou nessa terceira idade, né? Para que a gente chegue bem, eu não tenho nenhum certificado para essa pessoa. Mas eu tenho que, pelo menos, ter espiritualidade verdadeira, atividade física, todos os dias, né? Atividade física,
né? Pode ser uma caminhada, pode ser qualquer coisa, mexer no jardim, lavar o carro, mas tem que sair. Nós temos que tomar sol para incorporar a vitamina D, não necessariamente só tomar a vitamina D, né, que ela não vai resolver e pode ser tóxica, jamais tomar em altas doses. E dosar primeiro, sem prescrição, né? Dosar primeiro. Então nós temos que ter o sol, nós temos que ter atividade física e nós temos que ter uma alimentação regrada. Álcool em doses moderadas, um cálice de vinho é muito bom, uma dose de destilado, uma cerveja, não mais que isso, todos os dias. Jamais a garrafa inteira no final de semana, todo dia um pouquinho. Está de bem com Deus nesse sentido amplo de meditação. A cerveja pode, não pode é do vinho, né? O vinho é um cálice. E a cerveja, a dose do homem é diferente da mulher. A mulher é sempre um pouquinho a menos. A mulher está bebendo muito atualmente, né? Verdade. Que coisa, né? E a moçada, não é? Muito. E nem nada aí menor, que aliás é contraindicado e irregular, ilegal, mas estão bebendo, né? Estão bebendo. O álcool seria positivo nessa dose, mas muito tóxico. E outra coisa, se algum membro da família, e se a pessoa tem a predisposição ruim ao álcool, ela tem que ser zero álcool, ela não pode de jeito nenhum. Aquele que já toma e já fica estranho, que dá problema, esse tem que se abster do álcool, é zero álcool, né? E a alimentação, gente, é importante falar sobre proteínas, tem que comer, ingerir proteína, temos que comer carne, porque senão a gente não vai montar a estrutura do nosso corpo, que é toda formada de músculos. Então não é só perna e braço, coração é um músculo, o diafragma é um músculo, se ele afrouxar, eu vou ter o refluxo, porque aqui nós temos um músculo que segura a pelve, nós vamos perder o xixi, o cocô. Se eu não cantar, a língua é um músculo. Se eu não falar alto, a partir dos 60, minha voz vai ficando fraca, longe. Eu vou falar, ela não vai sair. Então, para que eu não tenha que colocar sonda quando eu estiver idosa, canta, reclama, fala alto, exija, né? Use a sua voz para que ela não suma. Eu quero concluir, você está mostrando para nós uma blusinha que você ganhou de presente de uma paciente com Alzheimer, não é isso? E foi ela quem fez essa blusinha? Como é que é a história para concluir? Isso aqui me emocionou, a gente ganha muitos presentes, mas é uma coisa assim, quem conhece... É feita com uma linha Mersa e são mais de 200 desses quadradinhos, que durante 2 anos a gente conseguiu, e a família consegue, mantendo esse idoso ligado em alguma atividade, ela tem que saber o que liga aquela pessoa. Mantivemos ela ativa, fazendo esse trabalho, que quem sabe a combinação e a escolha dessas cores. Eu tentei conseguir, em 6 meses, fazer só 5 quadradinhos, não consegui. E ela fez o resto tudo, hein? Não foram eu, ela fez todos, os meus não ficaram assim. Ela reprovou. Disse, eu fiz o branco, porque não existe essa linha, eu fiz a bolinha branca, pode tacar fora, porque o branco não combina, né? Então, é uma paciente muito especial, com a doença de Alzheimer, já com a demência de Alzheimer, mas que conseguiu e consegue fazer. Acreditem nesse potencial, achem aquilo que vai postergar o envelhecimento. Tratamento de Alzheimer, nós temos um medicamento, mas antes do medicamento eu tenho que ter muito carinho, muito entendimento e muita ação com esse idoso para que ele consiga ser útil o máximo de tempo possível. Ok. Doutora Ana Maria, já falou que não pode exagerar, aqui não tem, mas tem coisa boa aqui que você pode levar para você, para o maridão, viu? Olha aqui, lá da Fórmula Chopp, né? A cerveja da Brahma Extra com o copo. É uma lembrança do nosso programa e de modo especial a da Fórmula Chopp do Daniel Risati, tá? Vai levar, é um brinde nosso e vai tomar lá com o maridão, viu? Muito obrigada e com certeza são as coisas que mais nos dão prazer, né? Aí. Obrigada mesmo. Grande abraço, obrigado e até a próxima com o nosso 2 na Balança aqui pela nova Canal 26 da NET.